Olá, meu nome é Gabriel Primo e vou apresentar o curso de Introdução ao Exercício da Pesquisa Científica para Ciências Biológicas, Áreas da Saúde e Ciências Sociais Aplicadas para o segundo grau, pelo Favela Parque Morro dos Prazeres. O curso conterá todas as aulas, apresentação de artigos, matemática e estatística. No final do curso tem triagem profissional e focará no ecossistema do maciço da Tijuca, que é o ecossistema no qual todo o entorno do Prazeres se situa. Na revisão de artigos, o que a gente vai objetivar é que não importa o quão especializado um artigo seja, o aluno saiba alternar o modo de leitura entre a motivação do autor, saiba distinguir e alternar entre a motivação do autor, a leitura de um leitor interessado e a crítica da banca. Compreenda que a apresentação é uma maneira de compreensão. Compreender e diferenciar artigos didáticos daqueles que são pesadamente pautados por outros conteúdos, como a área de biologia e medicina, na qual você precisa estudar muito para acessar o significado de certas coisas contidas em termos muito resumidos, o que não é verdade para diversos outros artigos e diversas outras áreas. Compreender que leitura especializada não é uma leitura mecanizada. Todos os efeitos estéticos e plásticos do exercício da leitura estarão presentes. É necessário conhecer a forma e o próprio ritmo de concentração. Um exemplo de revisão de artigos é Weight Loss and Adherence to Postoperative Follow-up After Vertical Gastrectomy for Obesity Treatment. O seguinte artigo é: existe uma relação entre autocompaixão e adição à comida em mulheres com comportamentos alimentares disfuncionais? O terceiro artigo é Exergames e adaptações cardiovasculares e motoras, um estudo de intervenções com adolescentes femininas com peso adequado e excesso de peso. O primeiro choque é que tanto a matemática quanto o inglês são a língua internacional da ciência. É necessário, em cada um desses artigos, todos esses 3 artigos são reais, são verdadeiros, dá para encontrar na internet, compreender a metodologia aplicada. Evidentemente, eu conto com a ajuda de um projetor para as aulas. E o que se almeja é demonstrar que a notação matemática e estatística é uma simplificação de um fenômeno, que, bem definido, pode ser caracterizado como um conjunto de repetições não controláveis para o observador pesquisador e não controláveis por nenhum outro agente, sendo assim um evento não determinístico, capaz, de preferência, de caracterizar uma população maior. A apresentação reanima a discussão que gerou o paper. A pergunta feita foi respondida. São essas as competências que se deseja demonstrar. Sobre esse terceiro ponto, sobre um evento não determinístico. A trajetória do peso do pós-operatório de indivíduos com características comuns pré-determinadas, ou seja, são adultos, por exemplo, podem ser consideradas repetições de um mesmo evento, observações de um mesmo experimento, de um mesmo processo caracterizável, cujo resultado não está inteiramente controlável por ninguém, mas especialmente não pelo pesquisador. No segundo paper, no segundo artigo, nós temos a trajetória de compulsão e a presença ou não do comportamento afetivo de autocompaixão. Nesse segundo, você tem uma pergunta causal. Será que a presença do comportamento afetivo muda a trajetória de compulsão? No primeiro artigo, você não tem uma pergunta causal, você só observa a trajetória de da trajetória da perda de peso de todos os indivíduos. E no terceiro, você detecta o impacto fisiológico da interação com o jogo de videogame corporalmente ativo, diferenciando por excesso de peso ou não.
O experimento é controlado, mas o efeito não é controlado pelo agente observador pesquisador. Então, a definição de um problema observável, de um fenômeno observável, serve de critério para a coleta de uma amostra, de um conjunto de observações, serve para que a coleta de uma amostra seja válida para a inferência sobre uma população maior. Principalmente, a definição deve limitar o quanto o pesquisador interfere no resultado. Portanto, a definição estatística é abstrata, mas ela delimita o ato observacional. Com o passo a passo correto, a notação matemática passa a ter um significado observacional. A estatística constrói as condições abstratas para que uma observação criteriosa da natureza seja uma fonte de informação sobre uma população maior. O objetivo é demonstrar esse passo a passo, demonstrando as dificuldades maiores com clareza, e ao final discute-se o percurso da notação adquirido até o processo inferencial. O curso vai de operações de conjuntos, perpassa por contagem de cartas e ensina as principais variáveis aleatórias. Antes de chegar na discussão básica de inferência, dispõe-se o conteúdo até a distribuição normal. Esse é o final do curso, da parte pesada. Por exemplo, de uma maneira intuitiva, a gente tem que o peso médio dos pacientes saiu de 101,8 para 70,61 quilos. O que se espera é que a maioria das observações estejam bem próximas dos valores médios, nos dois casos, e que, antes e depois, e que os valores mais dispersos, longe da média, sejam menos frequentes. Esse é um comportamento próximo da distribuição normal, intuitivamente falando. É aí que o nosso curso termina. Será entregue uma apostila resumo do livro do Paul Maier até o capítulo 5. Toda aula haverá uma seleção de artigos diferentes, de biologia à geologia, principalmente sobre o maciço da Tijuca e Mata Atlântica, pertinentes aos moradores, a áreas de educação médica como educação física e enfermagem, tudo visando o bem-estar. É necessário espaço formal com projetor para a execução das aulas. Sob a guarda do projeto Favela Parque, é possível oferecer alimentações e, principalmente, incursões interativas na própria floresta da Tijuca. Conto com a sua ajuda.